lá de o vez. que não é o metaverso senão uma proposta imaginária de fazer uma coisa bem mais simples, mas que no fundo é inspirada nisso? Pensa bem, por que o metaverso está em alta? Porque as pessoas sonham com isso. Como é que eu crio um ambiente digital no qual eu possa me transferir e estar com outras pessoas sem que eu tenha no fundo que sair da minha casa? É louco isso, né? Porque você basicamente descobre meio que uma receita pra imortalidade, né? Se você for pensar pra isso, você acha que... Por exemplo, você, Shake, do Flow Podcast, com dinheiro pra caramba, você não vai mandar fazer um estudo em cima disso pra você mas é que, assim, viver eu mais já um conversei- pouquinho? Eu já conversei com neurocientistas e cientistas o suficiente para saber que eles não acreditam na digitalização da consciência. Não Sim. precisa ser digital, cara. Hoje você tá vendo aí impressão de organismos, organismos artificiais. Você pode Mas seguir como eu a vou mesma transferir receita. essa porra? Não, É ó, uma coisa que sem- eu acho que dá pra descobrir. Não sei se tem estudo em cima disso, mas por que não? Download da consciência é difícil. Por uma razão muito simples, no fundo. Que é o seguinte: as suas memórias, as suas experiências que vão definir quem você é, a gente acha que elas têm uma estrutura que é como se fosse assim, pequenos pontinhos ou algum tipo de armazenamento, uma estrutura básica que está armazenada de maneira muito clara, tal como um HD de um computador, tá? Que tem ou seja, um módulozinho que eu tiro esse módulo e ponho em outro computador, um pendrive, né? Os pendrives do mundo, na verdade, são as coisas que estão conectadas a gente. Então, o nosso celular é nosso pendrive. A gente estende a nossa consciência, a nossa racionalidade e tudo mais usando esses artifícios. Mas o cérebro em si não funciona como um pendrive. E essas experiências de memória, essas coisas todas, elas não estão exatamente nesse campo etéreo, que é esse que quando a gente fecha os olhos e fala, quem sou eu? E você pensa em você. Elas, por exemplo, o Eric Kandel ganhou o Nobel de Medicina e Fisiologia lá na virada do milênio, mostrando que memórias de longo prazo geram atividade de gene. Atividade de gene, como vocês sabem, gera atividade de proteína, aminoácido. Ou seja, existe uma fisicalidade da memória de longo prazo. Você está entendendo? A ideia de que as experiências, as memórias e a identidade de cada um está num campo etéreo tá errada. Não tem download da consciência porque você precisa da fisicalidade do cérebro. Da física e da química. Mas se a gente... Mais da química do que da física. Mas se a gente conseguir uma tecnologia para recriar essa fisicalidade em algum lugar? Aí, tudo bem, eu recrio essa fisicalidade. Como é que dessa fisicalidade eu vou para a recriação das memórias que eu tive? Aí no caso você tá basicamente fazendo um clone, né? Uma cópia. Exatamente. Se eu vou falar assim, tá bom, então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou criar as mesmas estruturas e vou injetar as experiências. Para começar, isso não é real, porque eu teria que ter mapeado essas experiências. Vamos imaginar no ano 30, daqui a 30 mil anos, se o mundo não acabar, alguma coisa assim. Qual que é o problema dessa coisa? Que é sempre o paradoxo que eu gosto de pensar quando... Porque esse assunto é fascinante. Mas, olha, se eu efetivamente consigo criar uma estrutura consciente, ou seja, que é uma replicação do eu físico, e essa replicação do eu físico consegue ser injetada das minhas memórias e experiências de tal forma que emule o meu eu, por que eu não vou fazer isso no meu próprio eu? Percebe? Porque, assim, mas porra, eu quero, mas então eu tá bom, acho- vou ficar vivo mais A 100 vida mil inteira. anos quando eu quiser. mas Pra que caralho, perdão da palavra que tá em casa, eu vou tentar criar essa coisa. Vou dar um exemplo, desculpa te cortar, mas o último. Paralela, acho que tem um paralelismo bom. A gente avançou muito na reabilitação neuromotora com exoesqueletos e tal. Mas no fundo, quem é que quer ficar com um troço de ferro? Cara, eu quero botar uma coisa aqui, célula-tronco e, enfim, edição genética, isso e aquilo, e fazer com que os tecidos, os ossos, a estrutura do corpo se recomponham, não é verdade? E eu não preciso de nada. É uma coisa parecida. Para que raios que eu vou usar esse outro eu, esse download, essa coisa toda, se eu consigo efetivamente recriar as estruturas físicas do cérebro, eu posso criar em mim mesmo e continuar vivo, feliz e contente, tá muito bem, obrigado. Então é esse tipo de questão prática que às vezes eu vejo nas discussões futuristas que precisa ser levado em conta também, minha opinião. Mas é recriação de tecido orgânico, você diz. Então pra que eu vou criar num outro troço se eu posso criar em mim mesmo e continuar vivo? A gente tava falando, por exemplo, no caso, o exemplo era mais pra a gente fazer uma viagem muito mais rápido, entendeu? Transferência de consciência. Eu adoro ficção científica Mas por causa disso. Você assim- pode viajar e Mesmo não provar assim, a sua viagem. essa consciência precisa viajar até lá de alguma forma. É. Vamos dizer que a gente inventou uma maneira de um condutor que leve essa porra pra lá.
esse condutor ainda vai respeitar os limites da física. Sim, né? vai. Então, Assim como uma transferência. Mas, pô, não seria muito mais rápido que não, nem seria uma muito mais rápido. de uma foto de lá pra cá. Não sei quanto tempo dura, mas é rápido. Não é rápido. É rápido perante mais você rápido. fazer uma viagem pra lá. Muito mais. Entendeu? Uma transferência de uma foto.